Seja bem-vindo ao É Desporto. O treinador mais bem pago do mundo é português. É o que diz um estudo da Football Finance que mostra que José Mourinho é o que mais recebe por ano e está acima de nomes como Pep Guardiola, Alex Ferguson e Roberto Mancini. 10 milhões de euros. Enquanto ganha José Mourinho, por ano, o treinador português ganha mais classificados desta lista. Pep Guardiola e Gus Hiddink recebem ambos 7 milhões e 500 mil euros para treinar as respectivas equipas. O Barcelona, no caso de Guardiola, e os russos do Anzi, no caso de Gus Hiddink. O terceiro lugar dos mais bem pagos nesta lista da Football Finance pertence a Roberto Mancini, treinador do Manchester City e adversário do Sporting, nos oitavos de final da Liga Europa. Os treinadores ingleses estão em maioria neste top dos mais bem pagos, mas também se registra um crescimento da remuneração dos técnicos do outro lado do Atlântico. Prova disso é o antigo treinador português, Luís Filipe Scolari, que ganha anualmente 3,5 milhões de euros para treinar o Palmeiras. E na lista dos 30 mais bem pagos figuram ainda nomes como Maurício Ramalho, do Santos, Abel e Tite, do Corinthians. Entre os selecionadores, o técnico da equipa suíça é o mais bem pago. Otmar Hitzfeld recebe 2,6 milhões de euros por ano, enquanto o selecionador alemão Joachim Löw ganha anualmente 2,2 milhões de euros. Salários dos treinadores que não parecem ser afetados pela crise e com José Mourinho à cabeça. O português apontado por muitos como o melhor do mundo é também o que mais dinheiro vale. Hoje é dia de Liga dos Campeões e o Real Madrid joga passagem aos quartos de final e neste jogo de milhões a equipa espanhola apresenta-se em campo como a que mais receitas gerou na época passada, 480 milhões de euros. O Real Madrid lidera atualmente a Liga Espanhola com 10 pontos de avanço sobre o Barcelona e está bem posicionado para passar à próxima fase da Liga dos Campeões, fruto do golo marcado fora na primeira mão da prova contra o CSKA. Mas os merengues também são líderes no campo financeiro. Um estudo da Football Money League da consultora Deloitte mostra que na época 2010-2011 o Real Madrid foi o clube que mais receitas gerou, 479 milhões e 500 mil euros. Os espanhóis ficaram à frente do rival Barcelona no campo do retorno financeiro. Os Blaugrana conseguiram 450 milhões e 700 mil euros em receitas. Fazendo as contas, o Real Madrid recebeu 1,3 milhões de euros por dia no ano passado. Com uma vantagem confortável na Liga Espanhola, o Real Madrid procura agora a 10ª Liga dos Campeões da história do clube e, segundo o site elconfidencial.es, a conquista do troféu pode dar 420 mil euros a cada jogador. A este montante, acrescem 300 mil euros caso se confirme a vitória no Campeonato Espanhol. No total, cada jogador da equipa treinada por José Mourinho pode arrecadar 720 mil euros com uma época bem-sucedida. Somando todos os ganhos, o Real Madrid recebeu nos últimos 10 anos 316 milhões de euros pela prestação na Liga dos Campeões. Este valor fica abaixo dos 400 milhões ganhos pelo Manchester United, líder dos ganhos na prova na última década. David Ferrer perdeu na terceira ronda do BNP Paribas Open em Indian Wells. O atual quinto classificado do ranking ATP foi eliminado por Denis Istomin pelos parciais de 6-4 e 6-3. É mais uma surpresa no BNP Paribas Open. O espanhol David Ferrer ficou pelo caminho na terceira ronda da prova, num dia em que os compatriotas Rafael Nadal e Juan Martín del Potro avançaram na competição, depois de já ter ganho 3 torneios ATP este ano em Auckland, Buenos Aires e Acapulco. O espanhol Ferrer não conseguiu levar de vencida Denis Istomin, do Uzbequistão. Ferrer perdeu pelos parciais de 6-4 e 6-3 e não chegou à próxima fase deste torneio Masters 1000. David Ferrer tem sido dos jogadores do top 10 do ranking ATP em melhor forma no início de 2012, mas não conseguiu capitalizar essa sequência positiva de resultados numa vitória. Istomin vai assim jogar a quarta ronda do BNP Paribas Open e vai encontrar Juan Martín del Potro na próxima fase. Já Rafael Nadal também alcançou a próxima ronda desta prova, que venceu em 2007 e 2009. Ultrapassou o compatriota Marcel Granollers em 2 sets por 6-1 e 6-4. No programa de hoje voltamos a dar destaque ao BNP Paribas Open em Indian Wells, desta vez para analisar o quadro masculino da prova com Marta Talhão. Marta, bem-vinda. Andy Murray já tinha sido eliminado, desta vez foi David Ferrer esta madrugada que perdeu 2 eliminações que são surpreendentes na prova.
Sim, a do Andy Murray principalmente. O Andy Murray, o ano passado, tinha perdido na primeira ronda tanto Indian Wells como Miami e esperava-se que este ano ele aproveitasse estes dois torneios para ganhar pontos e galgar alguns lugares no ranking, se pudesse ser. Ele não tem a possibilidade de subir muito, está no quarto lugar, mas podia conquistar alguns pontos. Não foi o que aconteceu, perdeu à primeira para o Guilherme Garcia Lopes, foi uma grande surpresa. O Andy Murray jogou muito mal nesse encontro e de facto foi logo a primeira, isto foi na primeira ronda, neste caso na segunda, porque ele teve bye na primeira ronda. Depois, agora, a derrota do David Ferrer também surpreende, mas não tanto, porque o David Ferrer foi um dos jogadores afetados pelo vírus que está neste momento a afetar Indian Wells. Mas, por outro lado, tem estado em boa forma no início de 2012. Tem estado em boa forma. O David Ferrer vinha de uma sequência de vitórias, de 11 vitórias consecutivas, portanto estava em muito bom momento de forma, mas de facto ele já tinha avisado e debilitado fisicamente e realmente viu-se contra o Denis Istomin, não teve poder para contrariar o uzbek. Marta, este vírus também já afastou Davydenko. O Davydenko desistiu também da prova. Já começa a ser preocupante tanta gente neste momento afetada por esse vírus. Foi o 10º. O Davydenko foi o 10º tenista a desistir dos quadros feminino e masculino de Indian Wells. É de facto já um número considerável. O Davydenko não chegou a comparecer ao encontro e de facto, como eu disse ontem, já afetou muitos tenistas. Um deles, Roger Federer, que continua a jogar, mas que realmente não pode ter contacto com as suas gêmeas nem com a sua família e de facto vamos ver se não vamos ter mais baixas daqui em diante. Federer que voltou a vencer, 35 vitórias em 37 jogos, são números impressionantes. Sim, são números impressionantes e é muito bom para o Federer nesta altura do ano. Ele desde das meias finais do US Open no ano passado, de facto tem 35 vitórias, apenas 2 derrotas. Essa derrota no US Open foi uma delas e também nas meias finais do Australian Open e vamos ver, ele neste momento agora vai jogar Mas Bellucci, que beneficiou da desistência do Davydenko e depois pode-se encontrar com o Juan Martín Del Potro. Marta, e muito rapidamente, temos também na próxima fase Djokovic, Del Potro, Nadal. Quem é que te parece melhor neste momento? Neste momento eu penso que os favoritos, Djokovic, Nadal, Federer, o Nadal jogou muito bem, o Federer teve um teste muito complicado frente ao Milos Raonic e ultrapassou com bastante à vontade, depois de perder o primeiro tie-break no primeiro set, mas de facto eu penso que a segunda metade do quadro está mais forte, temos Del Potro, temos Nadal, temos Federer, penso que o Djokovic é o grande favorito na primeira metade do quadro a alcançar a final. Uma prova que vamos certamente continuar a acompanhar. Marta, muito obrigado pela tua presença. É então o ponto final nesta edição de Desporto. Marta Talhão volta na próxima terça-feira para analisar a atualidade no ténis nacional e internacional. É também o ponto final nesta edição. Voltamos amanhã, à hora do costume. Até lá.